Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje sabadão e a gente veio fazer a nossa meditação. Vamos ver o que Jesus trouxe nesse sábado, diante da sua palavra, o que ele quer de ensinamento para hoje, o que ele quer que a gente leve para a nossa vida, que a gente coloque em prática todos os dias, né? Temos um pouquinho essa oportunidade, né, de mudar cada dia um pouquinho em cima da palavra de Deus, que é os seus conselhos, né? O único conselho que deveríamos seguir é esse, o da palavra de Deus. E a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a gente vem para o livro de Êxodo. A gente vai ler o capítulo 16. Todo o capítulo 16. É um pouquinho longo, mas a gente vai dar conta desse negócio bem aqui. O livro é Êxodo. O capítulo é 16 adiante. Alimento e descanso para todos. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim. Entre Elim e o Sinai, no dia 15 do segundo mês após a saída do Egito. Toda a comunidade de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: era melhor termos sido mortos pela mão de Javé na terra do Egito, onde estávamos sentados junto à panela de carne, comendo pão com fartura. Vocês nos trouxeram a este deserto para fazer toda essa multidão morrer de fome. Javé disse a Moisés: farei chover pão do céu para vocês. O povo sairá para recolher a porção de cada dia, para que eu o experimente e veja se ele observa a minha lei ou não. No sexto dia, porém, eles deverão preparar o que recolheram e será o dobro do que recolhem nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a toda a comunidade de Israel: à tarde vocês saberão que foi Javé quem os tirou do Egito. E pela manhã vocês verão a glória de Javé, porque Javé ouviu as murmurações de vocês, fizeram contra ele. Quem somos nós, para vocês murmurarem contra nós? Moisés disse mais: esta tarde Javé dará carne para vocês comerem, e pela manhã pão com fartura, pois ele ouviu a murmuração que vocês fizeram contra ele. Quem somos nós? A murmuração de vocês não são contra nós, e sim contra Javé. Moisés disse a Arão: diga a toda a comunidade de Israel: aproximem-se de Javé, pois ele ouviu as murmurações que vocês fizeram. Enquanto Arão falava para toda a comunidade de Israel, olharam para o deserto e viram que a glória de Javé aparecia numa nuvem. Javé falou a Moisés: eu escutei as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes que comerão carne à tarde e pela manhã se fartarão de pão. Assim ficarão sabendo que eu sou Javé, seu Deus. À tarde, um bando de cordonizes cobriu todo o acampamento e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando a camada de orvalho se evaporou na superfície do deserto, apareceram pequenos flocos como cristais de gelo. Ao verem, os filhos de Israel perguntaram: que é isso? Porque não sabiam o que era. Moisés disse-lhes: isto é o pão que Javé lhes dá para comer. E são estas as ordens de Javé. Cada um recolha o quanto lhe basta para comer, 4,5 litros por pessoa, conforme o número de pessoas que se acharem na sua tenda. Os filhos de Israel assim fizeram. Uns recolheram mais, outros menos. Quanto mediram as quantias, não sobrava para quem havia recolhido mais, nem faltava para quem tinha recolhido menos. Cada um tinha recolhido o que podia comer. Moisés então lhe disse: ninguém guarde para a manhã seguinte. Mas eles não deram ouvidos a Moisés
e alguns o guardaram para o dia seguinte. Porém, criou vermes e apodreceu. Por isso Moisés ficou indignado com eles. A cada manhã eles colhiam o quanto cada um podia comer, porque o calor do sol o derretia. No sexto dia, recolhiam o dobro, 9 litros para cada um. E todos os chefes da comunidade informaram a Moisés. E Moisés falou: é exatamente isso que Javé ordenou. Amanhã é sábado, um descanso completo reservado a Javé. Cozinhem o que quiserem cozinhar e fervam o que quiserem ferver. Separem o que sobrar e reservem para o dia seguinte. Eles fizeram a reserva até o dia seguinte, conforme Moisés tinha ordenado. E dessa vez não apodreceu nem criou vermes. Então Moisés disse: comam hoje, porque hoje é um sábado de Javé. Hoje vocês não encontrarão alimento no campo. Recolham durante 6 dias, pois no sétimo, que é o sábado, não o encontrarão. No sétimo dia, alguns do povo saíram para recolher, mas não encontraram nada. Javé disse a Moisés: até quando vocês se negarão a observar meus mandamentos e leis? É Javé quem lhe dá o sábado, e é por isso que ele, no sexto dia, lhe dará pão para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. E no sétimo dia o povo descansou. A casa de Israel deu-lhe o nome de Manã. Era branco como a semente de coentro, e seu sabor era como bolo de mel. Moisés disse: esta é a ordem de Javé. Conservem 4,5 litros para que as gerações futuras possam ver o pão com que eu alimentei no deserto, quando os tirei do Egito. Moisés disse a Arão: pegue uma vasilha, coloque nela 4,5 litros de manã e coloque diante de Javé, a fim de que o conservar para as gerações futuras, conforme Javé tinha ordenado a Moisés. Arão o colocou diante do testemunho para que fosse conservado. Os filhos de Israel comeram manã durante 40 anos, até chegarem à terra habitada. Comeram manã até chegarem à fronteira de Canaã. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje a gente vem para essa leitura de Êxodo, né? E é bem nítido o que ela nos representa, né? O que ela quer falar hoje. Hoje, Deus ele vem nos trazer essa passagem aqui do alimento, né? Através dessa passagem aqui de Moisés e Arão, quando estava conduzindo o povo, né, para a terra prometida, o povo se revoltou, né? Por quê? Porque o povo estava sentindo fome, então o povo se revoltou ali contra Moisés. Pensava o povo que era contra Moisés que eles estavam ali revoltados, mas era contra Javé, era contra Deus, não é? E ali eles estavam blasfemando, eles estavam reclamando, não é? E aqui a gente vê que Deus manda o pão da tarde, Deus manda o pão, a carne da tarde e o pão da manhã, né? E eles se alimentaram. Mas a gente observa que Deus, ele só mandou o suficiente para aquele momento e para aquele dia. Ele só mandou para aquele povo a quantidade certa para cada pessoa, ou seja, cada cabeça de uma tenda. Cada pessoa, uma família ali que tivesse 5 pessoas, então ele mandou uma quantidade que fosse recolhido por cada um, uma quantidade X, né? Que representa a provisão de Deus na nossa vida. Deus, ele não nos deixa faltar nada. Ele não nos deixa faltar nada, mas o que ele nos concede é somente aquilo que a gente precisa. Então hoje a gente vai ver isso aí, a gente vai entender. Muitas vezes, né, eu acho que eu tenho uma vida próspera, eu tenho um negócio, eu sou dono de alguma coisa, eu sou empresária, né? Então, assim,
foi fruto do meu suor. Tudo que eu tenho foi fruto do meu suor, né? Muitos de nós, às vezes, nem lembra que foi concedido por Deus, né? Porque a partir do momento que Ele me deu o discernimento de abrir um negócio X, que me deu a saúde para eu trabalhar, a disposição para eu trabalhar, a vontade de vencer, tudo isso vem dele, começando por aí. Então, nada que venha a progredir na nossa vida, em primeiro lugar, não somos nós que fazemos, e sim Deus, através da sua graça sobre nós, através da sua misericórdia, não é? Porque nós somos tão desobedientes que não era para a misericórdia de Deus nos alcançar, mas ela nos alcança. E Ele nos dá saúde, nos dá discernimento para que a gente possa exercer algo na nossa vida e aquilo crescer. Porque você pode ver, você pode ser dono de um patrimônio enorme, mas se você cair doente, você já não é mais nada. Nem dinheiro passa pela sua mão. Passa pelos seus, mas pela sua mão não. Foi o seu suor quando você estava sã, estava bem. E aqui a gente observa o seguinte: nada se estragou, nada passou. A provisão de Deus para aquele povo que estava blasfemando, como a gente, que blasfema todos os dias. A gente pode ter ouro em pó, mas a gente está sempre reclamando da vida. A gente está sempre reclamando do pão de cada dia. Hoje eu não quero queijo, eu não queria esse queijo hoje. Hoje eu queria um caviar, hoje eu queria isso, eu queria aquilo, né? Aquele povo murmurava contra Deus, que ia morrer de fome, que preferia estar lá onde eles estavam, né, do que estar ali andando naquele deserto sem nada e ponto. Então Deus mostra a glória dele àquele povo, assim como ele mostra a nós. Hoje a gente aprende uma coisa: eu não posso ir atrás, em primeiro lugar, de denominações que prega a ideologia da prosperidade. Ah, se você doar tanto, você vai ter tanto. Se você doar a sua casa, Deus vai te dar uma mansão. Se você doar seu carro, Deus vai te dar uma frota, uma empresa, entendeu? Uma concessionária de carros, né? Eu não posso me enganar com isso. Isso não pode ser de Deus, porque Deus, a palavra de Deus, ele diz que ele só nos dá o que é necessário, aquilo que verdadeiramente a gente precisa. E a prova está aqui. Nem a gente pode estragar e nem a gente pode pedir demasiadamente para passar um ano, 100 anos. Por quê? Porque vai estragar. São traças que a gente junta e que vai estragar. Por quê? Porque ele dá o dia de hoje para você. Para isso eu preciso ter fé. A fé de Moisés ali, a fé de Arão. Aquilo ali trouxe esse manã. A palavra diz que ele derramou ali sobre aquele povo carne, coisa boa. O manã, que era o pão, né? Para que eles se saciassem cada dia com aquele pão. Se eles deixassem ou se sobrassem, a palavra diz que criavam vermes, que eles apodreciam, não é? Não existe exemplo maior do que esse. Não existe. E muitas vezes quando a gente está passando por dificuldades, principalmente financeira, né? A gente fica com aquele medo, o coração apertado de que vai faltar as coisas, que os nossos filhos vai perecer diante daquele dia. Muitas vezes você que vive aí matando um cachorro, um leão por dia, sai sem rumo, sai sem ter um emprego, sem ter nada, né? De repente aparece qualquer coisa, de repente alguém te ajuda com aquilo ali. Tem pessoas que até blasfemam: ah, eu não estou nessa terra, eu não nasci para isso não, né? Eu não nasci para viver de migalhas não. Mas muitas vezes a migalha que você recebe vem de Deus. E muitas vezes aquilo que você trabalhou vem do cão, né? Vem do cão porque muitas vezes são coisas ilícitas, coisas erradas,
né? Então, aquilo que é doado para você passar o seu dia é dado por Deus, não é? Quando eu leio essa passagem, eu lembro de um pregador que há um tempo atrás a gente convidou para fazer uma pregação no grupo de oração, há uns anos aí atrás. E ele contava ali uma história. E a passagem era justamente falando sobre isso, a provisão de Deus na sua vida, tal. Ele pregava ali para as pessoas que estavam desempregadas. E ele contava uma história, ele dava um testemunho e ele dizia: na minha casa, uma semana dessas aí, eu não tinha nada para suprir a minha casa nem meus filhos. Eu tenho 3 filhos e eu deixei eles em casa com a minha esposa, mas sabendo que estava faltando as coisas. Mas antes de sair, eu entreguei na mão de Deus essa situação, porque não é fácil. Ou seja, ele vivia em comunidade. Quem vive em comunidade vive de doações. Então, ele saía pregando, né? Então, ele não tinha um emprego fixo. Ele era consagrado de comunidades católicas. Então, ali, com aquela pregação que ele fazia, geralmente quando é um grupo de oração, a gente faz uma continha ali com o povo que trabalha ali naquele grupo, né? E congrega ali e a gente dá para esses pregadores que vêm de fora. Só que Deus, ele é provedor daquilo que você precisa hoje. Então, o que aconteceu? Foi fazer essa pregação e lá ele relatou esse testemunho. Ele disse que saiu um determinado dia para fazer a pregação, para ir congregar em algum lugar e deixou essa situação em casa. Porém, quando ele voltou, ele entregou na mão de Deus, aonde ele chegou, ele se ajoelhou, ele pediu, ele disse que Deus olhasse para ele. Então, a fé dele era infinita. Né? Quando ele saiu, ele disse, minha esposa ficou chorando. Por quê? Porque a gente viu os nossos filhos, muitas vezes eles gostavam de tomar um Danone, de comer um biscoito, mas nada disso a gente tinha. O que a gente tinha na despensa era arroz. Então, nesse dia eu saí e cheguei no grupo de oração, entreguei minha vida, entreguei minha casa. Quando eu cheguei de volta, mais ou menos 11 horas da noite em casa, minha esposa estava chorando, mas não de desgosto, mas não de tristeza, mas de alegria, porque alguém tinha chegado lá com a doação. Então, tinha caixas de alimento, né? Alimento de supermercado, e dentro dessas caixas de tudo tinha um pouco. Então, tinha Danone para os meus filhos, tinha biscoito recheado para os meus filhos, né? Que eu desejei na minha oração, porque a gente sabe que criança deseja comer essas coisas. Então, eu desejei na minha oração que meus filhos comessem, né? Saciasse também das coisas que eles gostavam, tal. E por incrível que pareça, quando eu cheguei, lá estava 3 caixas de alimento. Para minha surpresa, o único alimento que não veio dentro dessa caixa foi arroz. Por quê? Eu acabei de falar. Lá no armário dele, não só tinha arroz. Veja a provisão de Deus como é. Dentro dessas caixas de tudo tinha, só não veio arroz. Por quê? Porque ele não necessitava do arroz. Ele já tinha o arroz. Então Deus, ele é assim na minha vida, na sua vida. Em tudo que a gente for fazer, a gente não pode querer comprar demais. A gente não pode querer possuir demais. A gente precisa possuir, sim, mas o necessário para que a gente possa viver bem. Né? O necessário que a gente possa viver bem. Aquilo que nos sobra, a gente pode muito bem ajudar as pessoas. É isso que ele quer. Não é pecado você ter um patrimônio, você ter casas, carros, uma grande empresa, você ganhar bem, você ter conta no banco. Isso não é pecado, é suor. Você estudou, você trabalhou, você suou para você chegar nesse patamar aí de vida. Mas você não pode guardar só para você.
Eu não posso fazer isso, eu preciso dividir também as coisas que eu tenho, porque eu só tenho o dia de hoje, não é? Eu só tenho o dia de hoje. Isso para as pessoas que têm um patrimônio grande, né? Para quem não tem um patrimônio grande, é uma pessoa assalariada, é uma pessoa de classe média, é uma pessoa que trabalha hoje para comer amanhã, né? E para a classe dos desempregados, as pessoas desempregadas principalmente. Você dobra seu joelho, você coloca na mão de Deus o dia de hoje. Nunca peça mais do que o dia de hoje. Senhor, eu não tenho nada no meu armário hoje. Eu entrego nas tuas mãos a minha situação hoje. Com certeza não vai finalizar o dia e vai chegar alguma coisa para você. E quando chegar na sua casa alguma coisa, não blasfeme contra Deus e ache que é esmola, não, porque não é não. Viu? Muitas vezes vai chegar uma pessoa com pouca coisa, não é a feira não. Muitas vezes você pensa que a provisão de Deus ela vem recheada, é uma feira de mês, é uma coisa. Não. Muitas vezes é o básico. É aquilo que você precisa. É aquilo que ele toca no coração de alguém para levar para você. Muitas vezes não tem nada a ver com coisa de supermercado, mas é uma saca de pão, é uma bandeja de ovos, né? E você olha, você diz, nossa, eu pensei, fulano pode me dar ali uma feira, né? Fulano pode me dar uma feira. Uma feira para passar um mês. Isso é uma esmola que fulana trouxe. Nunca diga isso. Porque o ovos e o pão é o que vai saciar sua fome naquele momento que você está. Sua fome muitas vezes dos seus filhos. Então é a provisão de Deus. Quando você vê que chega na sua casa as coisas para que você consuma, principalmente alimento, para que você consuma. Naquele dia, agradeça, louve a Deus por aquilo ali, nunca blasfeme. Então hoje a gente leva para a nossa vida, nessa época de quaresma, esse exemplo. Deus, ele nunca vai te dar mais do que você precisa, né? Você pode conquistar as coisas através dele. Por quê? Porque é ele que te dá a saúde para que você trabalhe, ele é que te dá a inteligência, né? Para que você estude e que você progrida, né? Que você chegue aonde você está, mas contanto que você diga, o de hoje eu tenho. Então, o de amanhã eu posso partilhar muito bem com quem precisa. Muito bem com quem precisa. Pode ter certeza de uma coisa. Se amanhã você falir, se amanhã você não tiver onde cair morto, você não vai ficar passando necessidade em cima da terra. Não vai. Por quê? Muitas vezes você tem aí um patrimônio, mas você é mal administrado, você perde tudo, né? E você pode voltar a estaca zero e precisar desse auxílio de Deus. E nunca vai lhe faltar, principalmente porque você ajudou quando você tinha, né? Você tinha. A gente tem que parar com isso, de querer as coisas demasiado, né? Muitas vezes eu tenho milhares de sapatos em casa, mas eu passei numa loja, eu gostei de um, eu vou comprar. Eu tenho dinheiro, eu vou comprar. Normal, natural. Você trabalha, você ganha bem, sobra para que você luxe. Jesus, ele quer isso, ele quer que a gente ande bem aqui na terra. Então, você vai lá, você compra. Mas com certeza você chegando em casa, você tem 5, 6, 10 pares de sapato que você nem olha mais, mesmo porque já passou da moda. Roupa, nem se fala. Você tem várias roupas. Ah, eu engordei, coloquei. Ah, mas eu sou tão apegada àquela roupa ali que eu não vou dar a ninguém. Você nunca emagrece, você não veste mais porque já não está mais na moda. E ali vai mofando aquela roupa e você não dá a ninguém. Então é sobre isso, né? É sobre isso. Um dia eu posso estar em cima, outro dia eu posso estar embaixo. E hoje Jesus vem nos mostrar que Ele é a provisão, Ele nos dá a provisão. O Pai nos dá a provisão de hoje. Nunca pense que você precisa vender sua casa e dar de auxílio à igreja, como eles vivem pedindo por aí.
para que você progrida, para que você tenha mais. Eu fico imaginando qual é o dessas pessoas, né? Que é uma ganância triste. Quanto mais quer, quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer, né? Você vê aí muitas vezes casamentos, pessoas que se casam por interesse, né? O marido morre, muitas vezes o camarada chega com a mão na frente e outra atrás, mas quer levar a metade do patrimônio do cara lá, né? Muitas vezes entra com briga com outra família, briga com o filho, briga com isso, briga com aquilo. Pra quê? Tu vai morrer, tu vai deixar tudinho, né? Tu vai morrer, tu vai deixar tudo. Então hoje Jesus nos mostra isso. Não acumule coisas. Entenda que eu vou estar sempre na sua vida. Eu não vou lhe abandonar. Principalmente as pessoas que hoje estão desempregadas. Precisa entender isso. Que Ele vai prover o dia de hoje. Você pode olhar no seu armário e não ter nada. Mas Ele vai prover. Vai chegar alguém para te dar alguma coisa. Vai chegar alguém que vai te dar uma vizinha. Vai chegar e vai dizer assim, ó, fulano, toma aí, ó, umas 2 palmas de banana. Toma aí, fulano, uns abacatezinhos para tu fazer uma vitamina, um negocinho. Toma aí, fulana. Fiz um bolo aqui, bem aqui, olha. Fiz um bolo bem aqui. Lembrei de tu. Fiz um para mim, um para tu. Toma aí. É o teu café, mulher. É o teu café. Então tu louva, tu agradece, porque aquilo ali é a provisão de Deus. É a provisão de Deus. Muitas vezes, se você tivesse com seu armário cheio de coisas, e não desse a ninguém, ia apodrecer, né? Ia apodrecer. Inclusive, hoje em dia é assim, né? Se você compra muita coisa e deixa em armário, você vê que vai mofando. Nem as coisas prestam mais, né? Então é sobre isso. Hoje a gente segue sabendo que Deus, Ele nos dá aquilo que exatamente a gente precisa. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.